Olá, eu sou a Mirela Coelho, faço parte do Engajamundo e vou falar um pouco para vocês algumas considerações sobre a descarbonização do setor elétrico. Nesse contexto de mudanças climáticas que a gente vive, uma das metas mais discutidas é a descarbonização das matrizes elétrica e energética mundial, considerando que a matriz elétrica faz parte da matriz energética. A transição energética é o meio pelo qual a gente atinge essa descarbonização. Esse modelo onde a gente transita entre as fontes poluentes fósseis que hoje protagonizam a nossa matriz mundial, as nossas matrizes mundial, até as fontes renováveis de baixa emissão de gases de efeito estufa. No Brasil se fala muito sobre a necessidade de conter o desmatamento para combater as mudanças climáticas. O governo também segue se vangloriando com o discurso de que as nossas matrizes energética e elétrica são muito mais renováveis do que a matriz mundial. Isso de fato é verdade, mas muito por conta da presença das hidrelétricas, que são um tipo de produção muito controversa e que traz inúmeros impactos socioambientais. Nesse sentido, o governo continua incentivando empreendimentos fósseis e se esquivando de questionamentos e críticas neste sentido. Então, definitivamente, nós não precisamos somente conter o desmatamento, considerando que a emergência climática está aí e todo o setor energético precisa ser descarbonizado, incluindo a produção de eletricidade. Isso é necessário se nós quisermos atingir as metas que o Brasil assumiu no âmbito do Acordo de Paris, né? Esse acordo sobre mudanças climáticas que envolvem todos os países que são parte da ONU, Organização das Nações Unidas. E essas metas atuais são a redução das emissões de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e atingir zero emissões líquidas até 2050. O conceito de transição energética está associado a mudanças bruscas na estrutura das matrizes energéticas dos países de todo o globo. As transições energéticas são processos muito complexos, né, que envolvem uma gama de variáveis. Então, cada lugar vai entender esse processo de transição de uma forma totalmente diferente. Cada lugar vai ter suas determinadas características para lidar com essa transição. Portanto, não se trata de um processo linear e de ruptura brusca. Se trata de um processo longo de coexistência entre a fonte que caracteriza a matriz, né, que hoje são os combustíveis fósseis, e a fonte que deve substituí-la, que no caso são as fontes renováveis. Segundo o Plano Nacional de Energia 2050, a base da transição energética passa por 6 pontos: desenvolvimento sustentável, o contexto de mudanças climáticas, as inovações tecnológicas, a digitalização, ou seja, a modernização dos processos, o uso eficiente dos recursos energéticos e a utilização de fontes de baixo de carbono e eletrificação. Se esses passos ocorrerem, provavelmente nós conseguiremos atingir, né, a descarbonização da economia mundial. Zerar emissões líquidas de carbono é diferente de interromper completamente o uso das fontes que emitem carbono, das fontes poluentes. O primeiro é possível, está acontecendo, que é o objetivo da descarbonização, e o segundo é muito improvável. Nós atingiremos, né, as emissões líquidas zero quando todo o volume de gases de efeito estufa que são lançados na atmosfera pelo homem conseguirem ser, ao mesmo passo, removidos por algum mecanismo. Então, são 2 passos. O primeiro é reduzir ao máximo, o mais próximo de zero, as emissões de gases de efeito estufa, e o segundo passo é encontrar mecanismos, né, de remoção desse carbono que ainda assim continua sendo lançado. Um exemplo disso são as florestas, né? Então, as árvores são sumidouros de carbono, por exemplo, ou seja, elas capturam e armazenam esse carbono.
quando uma árvore é cortada, o carbono armazenado é lançado na atmosfera. Esse é um exemplo, mas existem, outras tecnologias e devem ser ainda mais desenvolvidas formas de remoção desses gases da atmosfera. Esse conceito de emissões líquidas zero é semelhante ao conceito de neutralidade climática. Mesmo com a transição para fontes renováveis ocorrendo, dificilmente a utilização de combustíveis fósseis vai ser 100% interrompida. As projeções, são que nos próximos anos os combustíveis fósseis sejam muito mais utilizados na indústria para a produção de bens, de produtos, do que necessariamente para a queima, para a produção de energia. Ainda assim, serão utilizados. A gente pode perceber isso analisando o passado, o que aconteceu na transição entre o carvão mineral e o petróleo. Como já foi mencionado, a transição energética não é um processo linear e de ruptura. Se a gente pensar, até hoje, a gente parou de usar carvão? Não. Então, provavelmente, é isso que deve ocorrer com o petróleo. Analisando esse gráfico que mostra, as principais fontes de energia no início do século XX, a gente observa entre os anos de 1900 e 1957 o que aconteceu com o carvão após o surgimento do petróleo. Então, o carvão era o protagonista na matriz energética mundial e ele vai decaindo até o momento em que ele encontra o petróleo. A partir daí, a transição ocorre, o petróleo toma esse lugar de protagonismo e o carvão vai decaindo. Então, como mencionado, a transição energética não é um processo linear e de ruptura. Apesar dessa transição ter ocorrido do carvão para o petróleo, até hoje nós utilizamos o carvão para a produção de energia. Provavelmente, o mesmo deve acontecer com os combustíveis fósseis, com o petróleo, quando as fontes renováveis assumirem esse protagonismo na matriz energética mundial. No Brasil, as fontes solar e eólica estão em destaque nesse processo de descarbonização e de transição. Isso porque estão se expandindo rapidamente, estão se tornando cada vez mais baratas e novas tecnologias estão sendo aplicadas. No entanto, apesar de ser um cenário promissor, não é o suficiente. Para os próximos anos, há a projeção de crescimento exponencial do uso de gás fóssil, gás natural, na matriz mundial. Isso porque o gás natural vem sendo utilizado com a desculpa de que é um gás de transição, um combustível de transição entre o petróleo e as fontes renováveis. Como imaginável, isso é muito preocupante porque o gás natural continua sendo um combustível fóssil e que é altamente poluente. Esses são dados analisados a partir do Plano Decenal de Expansão de Energia de 2031. Então, ele mostra a evolução da matriz de geração elétrica até esse ano. A gente observa que as fontes renováveis vão crescer 2,91%, enquanto o fóssil vai crescer 41,97%. Isso é absurdo, mas é justamente por conta disso que acabei de falar, que é a expansão do gás natural. É algo que nós temos que ficar de olho aí nos próximos anos. O Plano Nacional de Expansão de Energia 2030 mostra que a geração distribuída é uma tendência para os próximos anos. Provavelmente, esse tipo de geração vai crescer enquanto a capacidade instalada de carvão, óleo e diesel deve cair. Esse é um reflexo desse processo de descarbonização. A energia solar entra muito nesse sentido porque possibilita essa descentralização da geração elétrica, muito por conta dos consumidores residenciais de energia. Para discutir a implementação das fontes renováveis em larga escala, primeiro precisamos pensar nos 3 grandes desafios das energias renováveis, que são a intermitência, a despachabilidade e o armazenamento. Isso quer dizer que a energia a partir de renováveis é produzida, no entanto, não necessariamente ela vai estar disponível nos momentos de pico de alta demanda
não necessariamente saberemos como despachar e nem como armazenar essa energia. Isso porque a maioria das fontes renováveis dependem muito de algumas variáveis meteorológicas, climatológicas, hora do dia, período do ano. Isso torna complexa, né, essa análise a partir de segurança energética. Então, é desafiador a gente pensar em um sistema que utilize amplamente essas fontes e que tenha que lidar com esses desafios. A solução para isso é pesquisa e inovação tecnológica, para que a gente contorne esses desafios e entenda como utilizar as fontes renováveis da melhor forma. E se de um lado os países desenvolvidos estão dominando essas tecnologias para implementação das fontes renováveis, os países de baixa e média renda estão tendo muita dificuldade para implementar essas soluções. Isso porque está havendo, né, essa importação de conhecimento que nem sempre se adequa à realidade local. Então, há uma necessidade de que as soluções energéticas elas sejam pensadas para o local em que vão ser aplicadas. Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada pela revista Energy. Apesar de tudo, nós temos no setor elétrico, né, uma janela de oportunidade muito grande. O fato desse setor ser o mais descarbonizado, né? Então, ele é caracterizado por essa adequação fácil às fontes renováveis e também adequação a projetos que aumentem a eficiência energética, né? Então, no ano de 2019, o setor elétrico, a produção de eletricidade, representou 13% de todas as emissões do setor energético brasileiro. Então, esses níveis são muito baixos, né? Esses níveis de emissão são muito baixos se comparados a parâmetros mundiais. Esse é um cenário muito bom, mas que nem de longe é suficiente. Então, o maior desafio para o setor elétrico é expandir e amparar os outros setores energéticos que não têm uma descarbonização tão simples e fazer isso sem aumentar a participação de combustíveis fósseis na matriz energética mundial ou brasileira. Segundo o estudo Os Desafios da Descarbonização de 2030, publicado na Deloitte, para a gente conseguir atingir essa descarbonização da economia mundial e essa transição energética responsável que não afete a demanda atual de energia, a gente precisa aumentar a participação de fontes renováveis, promover a eletrificação e também intensificar as medidas de eficiência energética. O processo de descarbonização, o processo de transição energética é uma viagem sem retorno, já está acontecendo, já está aí. Então, os governos, as empresas, as universidades e os demais setores da sociedade precisam entender esse contexto que estamos passando. Em função da jovialidade desse processo de transição que estamos vivendo, existem, né, inúmeras oportunidades regulatórias, empresariais e de incentivo à pesquisa e à inovação. Então, o que a gente precisa é a criação de metas claras e também meios de implementação dessas metas. Nós temos em mãos a oportunidade de moldar a transição energética que estamos passando. Então, devemos pensar numa transição que seja sustentável, justa e responsável. Nós precisamos incluir nesse processo as vozes das mais diversas populações, dos diversos setores sociais, incluindo as populações, os grupos mais afetados. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção e bom curso para vocês.